Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas. A gente começou o nosso episódio de hoje com a frase de Heráclito. Vocês sabem que episódio é esse? Sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre um pouco de como o mercado de trabalho e a carreira tem estado perene e em constante transformação. É isso, Joana? É isso mesmo. Vamos pensar um pouquinho sobre o que de fato permanece quando tudo muda. E quando a gente pensa em carreira, isso é absolutamente apropriado, né, não? Joana, fala um pouquinho para a gente sobre o porquê desse lugar. Por que que a gente escolheu, né, estar à margem desse rio aí maravilhoso para falar sobre o nosso episódio de hoje. Nós escolhemos esse espaço, né, o Yacht Clube de Natal, a quem a gente já agradece desde já pelo espaço, porque nós acreditamos que estar à beira do Rio Potengi, nesse lugar que é aonde ele desemboca no mar, faz todo sentido para uma discussão sobre fluidez, sobre como a carreira pode ser fluida. Mas vai além. O Rio Potengi, ele é, no nosso estado, uma referência em termos de sustentabilidade para muitas famílias. A gente descobriu uma coisa hoje, né, Aldinha, Isso. fazendo as nossas pesquisas, que o rio Potengi, ele nasce em Cerro Corá. A nascente dele fica em Cerro Corá, a exatos 176 quilômetros daqui, de onde a gente está no momento. E essa curiosidade, né? Por que que a gente trouxe essa curiosidade para vocês? É porque a gente vai fazer uma analogia com carreira, nem sempre onde a gente nasce é onde as nossas raízes vão permanecer, né? Mas a gente sabe para onde sempre voltar. É isso? Exatamente. E acaba que a gente sempre tem ali o nosso porto seguro nas nossas raízes, mesmo que a gente não as busque num Isso. primeiro momento, Mas é importante, mas né? é importante tê-los. E tem uma outra questão muito interessante sobre o Rio Potengi, é que ele acaba sendo o sustento de muitas famílias, né, aí nesses 176 quilômetros de extensão, em que pese o Rio Potengi esteja passando por uma série de transformações. E se a gente traz essa analogia para a nossa carreira, né, a gente vai perceber o quanto é importante a gente olhar para a nossa trajetória, para as nossas experiências, para os sentidos atribuídos à nossa experiência, para dar conta do que somos hoje, né, para ser o sustento do que somos Sim. hoje, não é isso, Aldinha? E certamente o Rio já não é mais o mesmo de algum tempo atrás. Nós também, na nossa carreira, já não somos mais os mesmos. E a gente vai discutir algumas coisas legais sobre isso, né? De continuidade De durabilidade e do que é eterno. e do que é eterno. Porque nos disseram que as nossas escolhas na vida, de um modo geral, precisavam ser duráveis e às vezes até eternas, que você não podia mudar. E a gente traz o episódio no Rio para pensar sobre isso, né? Para pensar sobre, com tanta transformação aí no mundo do trabalho, o que é que muda quando esse mercado de trabalho muda, Joana? Eu vou trazer para vocês alguns dados para a gente começar a discutir sobre o que é que de fato muda, né? Antes de entrar no que não muda, o que é o nosso, É o cerne do nosso é o episódio. que a gente realmente quer Isso. falar sobre. Mas a gente vai falar o que muda também hoje, É, tá, gente? exatamente. Então, dentro dessa perspectiva do que muda, eu vou trazer alguns dados aqui que saíram na Forbes e que é um recorte do que saiu no estudo recente do futuro do trabalho, tá? E ele fala o seguinte, que o que de fato aponta como grande mudança, um deles é o que a gente já vem ouvindo aí há algum tempo, que é a tecnologia, né? Sim. Novas tecnologias chegando para mudar a forma como a gente trabalha. E esse é um assunto bastante recorrente que a gente não vai nem, né? A gente não vai nem aprofundar muito, porque a gente já vem discutindo tanta coisa onde a tecnologia já substituiu, já mudou, já se fez onipresente, né, para dizer assim. Exatamente. Então, a gente vai avançar um pouco e discutir outras práticas mais profundas. A gente vai adensar a superfície do rio, tá, gente? Vamos lá. E outro elemento, né, que vem aí trazendo muita mudança e que, de certa forma, é uma roupagem, uma releitura, mas que traz um conteúdo recente, são as práticas de ESG, né, que tem a ver com a governança ambiental, social e corporativa, né, que a gente vê aí que tem ganhado força e que tem
nos feito pensar sobre estratégias de atuação, especialmente as empresas que têm aí os seus impactos sociais e ambientais, que é algo que tem mudado, inclusive, o contorno de algumas profissões, o contorno de algumas Isso. atividades laborais. Na, Isso, na verdade, um grande norte hoje para o cenário corporativo é entender das práticas de ESG, né? Se a gente não começa a entender disso, muitos dos nossos cenários, inclusive de investidores externos nas grandes corporações, eles não fazem mais sentido. E aí se abre um mercado de trabalho muito intenso nessa área, né? Para além dessa área, também não é o foco principal da nossa discussão hoje, a gente traz isso como até uma oportunidade, informação. uma informação para vocês aí que estão ingressando no mercado de trabalho ou querem mudar de carreira. Isso é uma área nova, que tem que vai exigir muita especialidade, né? Eu diria. É verdade. E a gente traz um dado, né, Joana, da É. Fundação Dom Cabral, que ele fala no que as profissões precisam se modificar, né? Ele traz essa ideia de que 44% das habilidades dos trabalhadores serão alteradas nos próximos 5 anos. Olha que dado interessante, É. né? E que 23% das ocupações devem mudar até 2027. O que a gente está querendo dizer com esses dois dados? Mesmo se a gente decidir ter os mesmos cargos e as mesmas funções, a gente vai precisar desenvolver novas habilidades. E mesmo se a gente decidir mudar de cargo ou de função, a gente vai precisar aprender habilidades totalmente diferentes das que a gente tem hoje. Eu não imaginava há 10 anos atrás, acho que a gente se conhece faz no mínimo 15 anos aí, né? Por aí. Não vamos entregar a nossa idade, tá? Mas a gente jamais imaginava que uma das formas de transmitir conhecimento de forma rápida, acelerada e sem barreiras pudesse ser essa que a gente está utilizando hoje. E a gente teve que aprender a se adequar a essa tecnologia e entender como isso ia ser um modo de transmitir educação, conhecimento e uma nova habilidade, né? Agora, o que é mais interessante, e aí entra aí e começa a entrar naquilo que a gente gosta de abordar, né, Aldinha? É que a gente sabe que isso que está mudando, né, exige de nós um movimento de aprendizagem, de desenvolvimento, de networking, de tudo isso. Mas a gente também sabe que isso provoca medo, Sim. desamparo, angústia, ansiedade, paralisação. Muitas vezes a gente para ali sem saber o que fazer com tantas transformações que estão aí acontecendo. E aí, Aldinha, eu queria que você trouxesse para a gente, né, um pouco do que a gente vem conversando aqui nos bastidores antes de começar esse episódio, e esse movimento de desamparo e angústia que essas transformações geram. Como é isso para os sujeitos, para as pessoas que estão no mercado de trabalho? Eu trabalho com carreira e com saúde mental há algum tempo, né? E aí, então a ideia de pensar que eu não dou conta mais daquilo me frustra, me adoece e não me movimenta, né? A nossa websérie tem como título principal Carreira, Vida em Movimento. E aí, carreira paralisa quando a gente não tem mais movimento, né? E quando a gente se frustra, vários âmbitos da nossa vida começam a paralisar. E muitas pessoas têm adoecido por não conseguir identificar algumas habilidades mesmo, porque a gente discute um pouco do conceito de multitarefa, né? E E multipotencialidade. multipotencialidade. Se a gente for pensar, eu me acho uma pessoa com multipotencialidade hoje, mas eu não quero mais ser multitarefa, como eu poderia ter sido há algum tempo atrás, porque multitarefa você faz várias coisas ao mesmo tempo, mas você não consegue ser especialista naquilo. Multipotencialidades você consegue desenvolver especialidade naquilo e até delegar onde você não quer fazer, onde você não pode fazer, onde você não deve fazer, né, de um modo geral. E essa discussão no mundo do trabalho hoje, ela vem nos convocando a entender se a gente quer desenvolver, se a gente precisa ser multitarefas ou se a gente precisa desenvolver essa habilidade da multipotencialidade. Porque o mercado e o mundo do trabalho vem dizendo para a gente, ó, Joana, ser psicólogo, ser empresária, ser produtora cultural, é possível dentro dessas possibilidades. Mas como? Né? Não precisa ser multitarefa. Você vai ter uma equipe toda. A gente está aqui, mas tem bastidores aqui para isso acontecer. E nem por isso a gente deixou de fazer outras coisas. Então, acho que é importante a gente pensar o que o mercado de trabalho vem
pedindo, porque a gente precisa entender o que é que a gente precisa mudar, né? E eu acho que a gente entendeu isso na hora que a gente se propôs a fazer algo que sai do inusitado da sala de aula. Nós duas somos professoras, e a gente sai do cenário de sala de aula e vai entender um outro cenário para transmitir conhecimento. É uma nova habilidade, a gente está em adaptabilidade. Mas o que não mudou na gente, né? O que A é que nossa essência. a nossa essência, né? Então, se a gente for perguntar, existe um núcleo central aí que não muda. E aí a grande pergunta que vai reger o episódio de hoje é: o que não muda quando Quando tudo tudo muda? muda. Mudinha, o que é que não muda quando tudo muda? Então, quando a gente pensou essa pergunta, né, eu lembrei muito do professor filósofo, do professor Zeca, lá da Fundação Dom Cabral. E ele diz assim: tem algo da nossa essência que não muda. Tem algo que a gente carrega com a gente, que está lá, preservado, mas que muitas vezes a gente não sabe o que é, né? Então, se a gente pensar, tem muitas das nossas narrativas de vida enquanto sujeito que a gente começa a contar. E é essa habilidade de contar essa narrativa, de se colocar na produção de sentido da minha história, da tua história, que não muda. O sentido pode mudar. Acho que talvez, se a gente estivesse fazendo esse episódio há 10 anos atrás, tivesse um sentido que tem ele hoje na nossa carreira, que a gente faz muito despretensiosamente, sem tantas expectativas de entrega, né? Talvez no início de carreira, se a gente estivesse fazendo esse episódio, falando sobre carreira, a gente tivesse com tantas expectativas que o sentido atribuído pudesse ser outro. Mas a atribuição do sentido está lá, preservada. Não deixa, a gente quer que tenha sentido, né? Então, essa construção de narrativa, essa ideia de estar sempre entendendo que a nossa narrativa pode mudar, não muda. É verdade. Ela está lá, preservada, né? A gente poder contar a nossa história enquanto sujeito narrativo de quem constrói. E isso tem sido tão esquecido no mundo de hoje, né? Porque quem tem contado a nossa história? Somos nós mesmos? Será? Será, né? Então, assim, acho que é justamente isso. A gente precisa ainda sermos nós os contadores da nossa história, né? E atribuir sentido a ela, aquele sentido que realmente faça sentido a quem você é, não a sentidos que você busca construir para dar conta de uma realidade. É que muitas vezes até o atribuir sentido você faz esse movimento, mas muito mais associado ao que o mundo espera de você, Sim. né? É uma habilidade também, ser capaz de ler o ambiente. E eu queria aproveitar para fazer um parênteses aqui, completamente fora de script, e falar um pouco sobre isso que a Alda falou, sobre os nossos sentidos atribuídos a esse projeto Carreira, Vida e Sim. Movimento, né? Conhecendo a Aldinha desde a época da faculdade, lá dos idos de alguns anos atrás, e conhecendo a Aldinha hoje, né? E também me conhecendo nesses dois cenários, eu percebo claramente uma mudança, né? Se a gente olhar as meninas que eram quando estavam ali saindo da faculdade, a gente estava ávida por aceitação, Sim. né? Por encontrar um espaço, um lugar ao sol no universo da psicologia. E hoje, claro que a gente quer aceitação, claro que a gente quer tudo isso, mas hoje, especificamente esse projeto, né, a websérie Carreira, Vida e Movimento, e o projeto Carreira, Vida e Movimento, que é muito maior do que essa websérie, ela está nascendo com a websérie, ela vem com esse sentido atribuído. Nós queremos produzir algo que traga uma reflexão, que faça sentido para você que está nos assistindo, mas sem nenhuma pretensão de ser aceito naquilo que é massificado, naquilo que está todo mundo fazendo. Né? A gente costuma pensar que é um pouco na contramão desse movimento digital e a gente está assumindo esse risco. Sim. Portanto, a gente está atribuindo um sentido aí, né, Alda, que é muito característico do momento de vida que a gente está agora. E é a busca mesmo por fazer coisas do nosso desejo, daquilo que a gente acredita. E, obviamente, tudo da tua carreira tem um momento, né? A gente já passou por várias fases da nossa carreira, né? E já mudou muito, já transformou muito, escolher cenários diferentes diz do que a gente acredita de que precisa apostar em coisas distintas também, né? Então, essa ideia de trazer no formato que está hoje
diz dos lugares que a gente ocupa também, né? Exatamente. Saber que a gente pode trazer isso de forma distinta, enfim. E tem uma frase, né, Alda, que você trouxe aqui para nós, né, para a gente pensar nesse episódio, que é: viver é durar e durar é mudar. A vida da gente não tem como ter essa durabilidade, essa constância, se a gente não se propõe a. Eu vou chamar de pitadas de mudanças, né? Ninguém muda de uma hora para outra, só se for uma dor, uma crise muito profunda, né? A gente muda a cada dia um pouco. A gente muda na maquiagem que a gente vai lá e usa e diz assim, pode botar um pouquinho mais. E a gente vai mudando e vai aceitando aquilo e vai se permitindo, porque o modelo mental de construção educativa nossa é de muita rigidez, muitas vezes. Então, por que não posso fazer aquilo? O próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre a mulher, né? Já dando um spoilerzinho aí para vocês, mas se pensar nisso, se a gente pensar sobre isso, até características de gênero, características sociais, os lugares que a gente ocupou na vida, ele vai permitindo a gente construir essa relação com a mudança, né? Porque a gente não consegue fazer isso no dia a dia de forma mais ávida, de forma mais tranquila. E eu acho que fazer isso hoje, transmitir esse conhecimento que é tão denso falar sobre carreira, tornou ele mais leve, tornou ele mais tranquilo. E por que pensar em carreira, pensar em transformação de carreira e de vida é tão duro? Porque a gente nunca dá leveza a isso, né? Lembra da primeira escolha? Exato. Traz a ideia de que aquela decisão ela é perene. Ela é Ela é perene, perene, ela é né? eterna. E a gente não sabe, a gente muitas vezes não volta para o conceito do que é perene, que eu estava, obviamente que antes de fazer o episódio, eu e a Joana estuda, né? Vocês sabem disso, que a gente estuda. E aí eu estava olhando alguns conceitos de perene na natureza. Se a gente for pensar até a própria natureza, o que ela chama de planta perene dura 2 anos. Exatamente. Duram 2 anos. Então, mesmo assim, não há eternidade. Não. Não há Perene eternidade. não é eterno. Perene não é eterno. E eu acho É. que essa é a grande discussão de sua escolha não é eterna. É, o que faz sentido para a gente agora pode não fazer sentido daqui a alguns anos. Obviamente que a gente não está falando de instabilidade, né? De ser efêmero o tempo inteiro, mas a gente está falando de algo que é importante, que é o quanto o mundo mudou e o quanto a gente precisa se adaptar. Ao mesmo tempo, isso traz questões fortíssimas. A gente não precisa viver a favor de uma realidade onde felicidade tem a ver com concordância sobre o que o mundo me pede. São Exatamente. coisas totalmente distintas, vale salientar. Vamos resgatar o objetivo desse episódio de hoje, que é um tema central, que particularmente me inspirou a frase do professor Zeca. O que não muda quando tudo muda. Porque, gente, se a gente não souber sobre isso, né? A gente precisa saber. Tem coisas que a gente. Do que é inegociável, né, para a gente. Eu acho que quando a gente começa a saber o que a gente está disposto a negociar na nossa vida e o que a gente não está disposto a negociar, a gente começa a entender os nossos núcleos centrais É. ali, né? E, Alda, é importante pensar, só pegando essa sua deixa, que quando a gente fala a palavra negociar, vem logo a ideia da infraestrutura do trabalho. E a gente não está falando disso. Eu não estou falando negociar lugares, estilos, precificação. A gente não está falando disso. A gente está falando de negociar o que é que você está disposto a abrir mão em relação à sua essência e aquilo que você não está disposto a abrir mão, que você vai sustentar nos territórios que você venha a ocupar. Sim, Não é isso? isso mesmo. E aí a Alda trouxe aqui a ideia do o que é essência para você, que nós, seres humanos, atribuímos sentidos às coisas, isso é uma característica humana e isso nunca vai mudar, é Isso não nosso. muda, né? Porque existe uma diferença entre sentido e significado. É algo do individual, que é meu, mas é algo do individual que é validado pelo coletivo, porque a gente vive em sociedade. Então, esse sentido e significado tem algo que é meu, mas tem algo também que é do outro. Por isso que é um desafio muito grande. Eu entender o que é negociável dentro de mim, mas o que é partilhado socialmente também, né? Exatamente. Então, isso é muito forte, porque muito de nós, muito de mim, tem muito de nós. Né? Tem Exatamente. muitos outros ali. E isso envolve muitas emoções, envolve muitos sentimentos,
envolve minha história anterior e a história do agora e a que eu desejo construir, né, de algum modo. Envolve algumas habilidades, né, de um modo geral, Exatamente. que é o que a gente chama hoje de Habilidades socioemocionais. Mas antes de falar das habilidades socioemocionais, vamos pensar um pouquinho, né, que até talvez para alguns clareie essa ideia de por que se falar tanto em habilidades sim, socioemocionais, que são as próprias emoções. Isso é algo que não muda, é do ser humano. Isso não vai mudar. Nós vamos continuar sendo seres humanos que se emocionam. Essa está na nossa essência e na nossa característica natural. E é importante pensar, e aí para isso eu vou fazer uma digressão aqui, vou trazer um filme que é o Projeto Gemini, né? Não sei se vocês já assistiram esse filme, né? Foi um filme que foi muito marcado porque ele trouxe uma tecnologia muito avançada, né? De clonagem em cena, do Will Smith. É um filme que foi muito aclamado por causa disso, em que pese tenha sido bastante criticado pelo seu enredo. Então a sim. gente vamos falar aí de essência e aparência, né? De certa forma ali no filme aqueles que fizeram análises do filme trazem um pouco essa reflexão. Mas eu queria trazer para vocês a ideia de que o personagem principal, o vilão, ele trouxe a perspectiva de que para conseguir construir um clone perfeito, ele ia reduzir, ele retirou daquele clone as emoções, né? E ali ele conseguia a perfeição. Só que, obviamente, que o filme mostra que isso é completamente fadado ao fracasso, né? Então, eu queria fazê-los pensar conosco aqui que essa ideia, né, que muitas vezes se passa de que a gente tem que reduzir as nossas emoções, né, até mesmo no conceito de inteligência emocional, que também já vem aí sofrendo algumas modificações, mas ainda está muito alastrado, né, de que as emoções elas precisam ser reduzidas, elas precisam ser suprimidas. Gente, nada disso é possível, tá? Isso é, vamos combinar, é balela, né? Igual É sua aquele vida pessoal é discurso. uma coisa, seu trabalho é outra. Quando você chegar Exatamente, no seu trabalho, você é uma outra pessoa. exatamente, Esqueça a sua vida. Isso não se discute mais no mercado de trabalho hoje como um exatamente, ponto, né? A gente exatamente. discute como é que a gente gerencia nossas emoções. E aí chega no ponto importante. O que é que não muda? A sua capacidade ou a necessidade de você trabalhar a capacidade de aceitar, compreender as suas emoções, porque elas vão emergir à revelia da sua vontade, mas como você percebe, aceita e gerencia isso para dar conta daquela realidade profissional, quase que eu derrubo o microfone aqui, daquela realidade profissional que existe no momento atual, né, Aldinha? Então, outro elemento que não muda é a nossa capacidade Sim. de gerenciar as nossas emoções. E eu diria também assim, se apropriar, né, das emoções. A gente tem muita dificuldade de nomear o que a gente sente. A gente tem muita dificuldade de narrar nossa história, de ter orgulho daquilo que a gente é, porque nos ensinaram que emoções precisam ser controladas, digamos assim. A gente usa muito essa palavra, às vezes, controle, né? Que é ligar e desligar. E muitas vezes não é isso, não é sobre isso, né? Então, quando a gente fala dessas habilidades socioemocionais, dessas emoções, de um modo geral, a gente está falando de narrativas que foram construídas. Então, muitas vezes, aquela minha narrativa com a minha família, com minha rede de amigos, não foi legal, me podou, não faz ser quem eu quero ser. Eu sinto travas emocionais. Às vezes eu não estou no trabalho que eu quero, às vezes eu não estou na atividade que eu quero. É engraçado porque quem nunca sentiu isso, provavelmente eu nunca senti isso. Então, mas eu já atendi pessoas que sentem isso, né? Que já sentiram isso. E você fazer o que você não quer é violento. É violento, né? Porque é algo da tua privacidade que vai dizendo que pode entrar, pode entrar. E aí você vai contando uma narrativa que não é mais tua. É do outro que diz que pode entrar, que vai fazendo ali. E às vezes não é mais nem você. Isso acontece muito no mundo artístico, né? É aquilo que eu queria fazer, é de fato o que eu queria. É o papel que eu É o queria papel que eu encenar, queria é a encenar, peça que eu queria é, estar. é valorativo, eu quero passar essa mensagem. A gente que está na educação também sente muito isso, né? Exatamente. Uma das crises de carreira que eu tive na educação foi se eu queria estar em lugares institucionais que me colocavam. Será que fazia sentido para minha carreira? Financeiramente, sim,
mas em termos de emoções, não mais. E é importante, Alda, a gente também aqui não está fazendo apologia a você necessariamente estar sempre em lugares e territórios profissionais que façam total sentido para vocês. Às vezes, o sentido está em entrar numa empreitada profissional porque você entende claramente que ali é um passo importante para chegar onde você quer, mesmo que ali você perceba que emejam emoções negativas, que vão interferir em alguma medida na sua motivação, na sua ação. Mas você entende que é uma etapa necessária do seu processo, né? Então, trazendo essa questão das emoções como um elemento que não muda, né? Você perceber, entender que você é um sujeito de emoções, também nos leva a pensar, para a gente fechar essa questão das emoções, que não existe aquela dicotomia de pensamento racional, pensamento emocional. As emoções, elas são importantes para você, inclusive, tomar decisões profissionais, para você planejar a sua carreira. Então, isso não muda. Não muda. Nós somos sujeitos instrumentais e emocionais, não tem como. Exatamente. Mas, Alda, para além disso, a gente também tem um outro elemento que não muda, que são as habilidades socioemocionais, né? Sim, E para isso eu vou trazer um dado muito rápido aqui do futuro do trabalho, mais uma vez, desse estudo, da agora de 2023, tá, gente? Esses dados são recentes. Que eles trazem as 5 habilidades que os líderes brasileiros entendem que são absolutamente necessários para os profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho. E aí ele traz a inteligência artificial e Big Data como uma dessas habilidades e traz 3 outros grupos de habilidades que são pensamento criativo, resiliência, flexibilidade e agilidade e pensamento analítico. Se a gente parar para pensar, Aldinha, de 4, a gente está falando de 4 habilidades aqui, sim. né? Desculpa, não são 5, tá, gente? De 4 habilidades, 3 são habilidades socioemocionais. 3 são habilidades socioemocionais. Por quê? Porque, tecnicamente, a gente aprendeu que temos que ser muito bons. E no mundo do trabalho hoje, eu consigo ensinar a técnica em 30 dias, 60 dias, tanto que é o prazo geralmente, de, de adaptabilidade, né? Exatamente, 90 adaptação. dias, 60 dias da experiência. Mas o emocional, eu não tenho um prazo, porque eu preciso ter disponibilidade. E precisa ter experiência, E eu dia a preciso dia. ter dia a dia, eu preciso ter repertório, repertório de vivência, eu preciso ter disponibilidade, dispor para, né? Eu preciso me permitir refletir, por exemplo, reflexão, né? Se a gente for olhar o latim da palavra, eu tenho que me dobrar para eu mesma, é um dobrar-se. Para eu refletir, eu entrar dentro de mim. E a habilidade socioemocional é uma imersão dentro de você. E, e você não sabe o que, é que tem que levar na mochila. Você sabe que tem que ir de mochila. É verdade. Mas o que tem que levar na mochila? Ai, água. Ai, uma tesoura. E aí, como? Né? A habilidade socioemocional hoje é uma das características do âmbito de carreira que mais a gente precisa desenvolver. Porque a gente precisa desenvolver para a vida, não só para o trabalho, né? Tanto que são habilidades para a vida, para viver bem. E que você não encontra em livros, em cursos. Você tem que experienciar situações e entender como é que você vai lidar com elas, que muitas vezes nem você sabe como você vai lidar com aquelas situações no todo, né? Porque Justamente. depende de uma série de fatores históricos, vivenciais, emocionais, para você dar conta daquela realidade, né? Então, trazendo nessa perspectiva, a gente percebe que desenvolver habilidades socioemocionais é algo que não muda. Não. E muitas vezes nas organizações a gente fala dos programas de desenvolvimento de líderes, né? Por exemplo, você pode contratar o programa mais caro de desenvolvimento de liderança. Se teu líder ele não estiver disponível, ele não estiver disposto, ele não tiver maturidade para isso, não adianta. Não vai avançar. Não vai avançar. Eu trabalho nessa área de empresa há uns 15 anos aproximadamente, e eu digo isso. Os teus líderes estão preparados? Eles querem? Né? E é uma das fases, é a sensibilização para a atividade. Precisa estar disposto. Você precisa querer refletir sobre. Porque hoje, no cenário, né, pegando um pouco da analogia do rio, superfície do rio não diz o que tem na profundidade do rio. E para a gente adensar um rio, a gente precisa estudá-lo antes, para não se afundar.
o quanto que tem aqui de profundidade, se eu vou precisar calçar um sapato adequado. E aí, se você analisa antes isso, que é a capacidade analítica, o pensamento analítico, é muito provável que você não tenha tanto cortes, que você não vá se ferir tanto, né? Então, estar na superfície não faz você ter maturidade e aprofundar vai te exigir ter várias ferramentas ali para desenvolver essas habilidades socioemocionais que tanto a gente fala hoje e que transformam a gente para além de um trabalhador, de um profissional técnico, instrumental, mas de um profissional que também é emocional, né? Que também entende daquela situação, né? Eu acho que você já foi, por exemplo, nutricionista que entendeu que você precisava comer chocolate. É. Ah, porque chocolate não emagrece. Tu não foi no nutricionista adequado, provavelmente. Porque tu pode emagrecer comendo chocolate. Porque ele precisa entender isso na tua história de vida. E não tem nada a ver com compulsão. Às vezes a gente nomeia as coisas de forma, sei lá, equivocada. E resiliência é um conceito de habilidade socioemocional que a gente tem utilizado de forma muito equivocada e muito superficial. Resiliência não tem nada a ver ficar 5 minutos, 10 minutos dentro de um balde de gelo. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com isso. Resiliência é simplesmente como você Você se se comporta comporta diante e de uma situação. insiste naquilo. Não consegui fazer daquele jeito. Estou disponível para aprender de outro jeito. Ou seja, no fundo, a gente está falando aqui de uma capacidade de adaptar-se ao Adaptabilidade ao contexto. contexto é entender que eu preciso reaprender a aprender. Eu não sei mexer no novo celular. Ok, eu vou aprender como, não tem nenhum problema sobre isso. Mas se eu também não quero aprender sobre isso, aí eu fico dentro de uma habilidade de resistência, né? Ah, comunicar-se bem, ser assertivo. Tudo bem, isso é habilidade de comunicação. Mas se eu não me proponho a transmitir uma mensagem, se eu não me aproprio dela para transmiti-la, não é a forma adequada que eu seguro o celular que vai fazer com que eu transmita bem essa mensagem. Ou até mesmo siga um script, né? Muitas Não, vezes você tem ali. E aí, Alda, você está entrando num outro elemento, né? Que eu diria que é o nosso último elemento que a gente traz para a cena aqui, dentro do que não muda quando tudo muda, que é exatamente a capacidade de mudar, isso né? mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre essa capacidade de mudar. Se a gente não entender que o humano por si só, acho que a primeira coisa que a gente, quanto humano, não consegue prever é que a gente vai. O dia do nascimento aqui, se não for parto cesárea, ninguém sabe o horário, nada. Nasceu é imprevisibilidade. Morreu é imprevisibilidade. Então, a própria característica da vida, ela nos traz essa instabilidade, esse caos, digamos assim. E a gente, enquanto humano, vem trabalhando com esse caos, só que ao longo da evolução humana, a gente foi tendo ferramentas que nos ajudou a gerenciar isso. A gente tem um gerenciador de tempo, que quem diz que a gente tem que trabalhar 8 horas, quem diz que a gente tem que dormir 8 horas, quem disse que o tempo tem 24 horas, e a gente foi gerenciando essa vida e esse dia que chamaram de 24 horas, que aí você dorme 6, 7, 8, você trabalha 8, 9, e aí você faz as outras coisas no resto de tempo. Mas isso tudo foi para dar rotina, para a gente se organizar, para a gente poder ir organizando ciclos vitais ali. Mas a volatilidade permanecia ali, né, enquanto elemento. Uhum. Só que a mudança na nossa vida, ela só vem, a gente vai evitando ela, a gente vai evitando. Ela geralmente só vem na crise, quando a gente está em crise. Aí a gente consegue olhar para a mudança. Às vezes a gente nem permite, né? Quantas pessoas não se permitem também? E a crise, ela faz algo muito interessante com o ser humano. Crise do latim vem de pedaços. Para ali e olha aquele pedaço, né? É como se você parasse e olhasse para aquele pedaço ali. O que você vai fazer com aquilo diz da tua capacidade de lidar com aquela mudança, né? Que a gente chama de resiliência, de adaptabilidade. Aí vai vir outros nomes. Mas mudar é o que há de mais constante e mais previsível da imprevisibilidade humana. A gente vai mudar. Quem sou eu daqui a 2 anos, 3 anos?
eu não serei a mesma, porque não tem como É, mais. e você traz muito esse elemento da mudança no momento de crise, Sim. ok? Ela realmente é onde a gente mais muda, né? Quando a gente percebe a crise. Normalmente, quando está tudo no compasso, a gente vai seguindo. É no descompasso. É no descompasso que a mudança vem. Mas a gente queria provocar você a pensar o seguinte: e que tal pensar essa capacidade de mudar, mesmo quando o compasso está acontecendo? Sim. Né? E para isso, eu vou trazer um pouco de uma referência aqui da Nathalie Frato. Ela é uma investidora anjo, né, americana, e ela traz uma desconstrução do conceito de adaptabilidade, que eu acho que nos ajuda a entender um pouco mais, porque é muito comum você ouvir: ah, mas eu não consigo mudar. Isso. Né? Tá, então vamos desconstruir isso, vamos trazer as doses homeopáticas que a gente falou aqui, né, sobre a questão de você se adaptar. Então, ela traz o seguinte, e eu vou trazer aqui as palavras delas. Primeiro, para você conseguir fazer esse processo de mudança, você tem que ser capaz de simular situações hipotéticas, né? Como eu estou num determinado status quo, eu preciso mudar. Como é que eu simulo possibilidades? Né? Esse exercício mental mesmo de simular possibilidades é uma característica que vai lhe ajudar a conseguir fazer uma mudança. Um outro elemento, e esse eu acho fundamental, é a nossa capacidade de desapegar. Né? Deixar aí, né? Deixar ir, deixar fluir. Deixar fluir. Né? Deixar a coisa acontecer, desapegar das suas próprias convicções, inclusive, que muitas vezes estão tão arraigadas em você, você tem tantas certezas, que aí a capacidade de mudança fica fica prejudicada, Sim. né? E por fim, é a capacidade de explorar novos caminhos neurais, novos caminhos concretos de execução, novas formas de fazer as coisas. Então, quando você se pegar pensando assim, eu não sou capaz de mudar, tenta pensar o que é que você não está conseguindo realmente? Ver novas perspectivas? Você não está conseguindo desapegar daquela situação que você tem? Você não está conseguindo enxergar novos caminhos? Aí você talvez comece a ter um caminho de luz aí para percorrer e conseguir fazer isso que é tão importante e que não muda, que é a capacidade de mudar. E falando sobre essa capacidade de mudar, Alda, olha que curioso, gente. Eu e a Alda estudando, porque como a Alda disse, a gente estuda, né, para fazer as coisas. Nós tivemos a mesma referência. Nós fomos a esse livro, né? Tudo é Rio, da Carla Madeira, né? É um livro maravilhoso, que eu super recomendo, né, que vocês leiam. E ambas trouxeram fragmentos do livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, para o episódio. E o mais curioso, a gente trouxe o mesmo fragmento, o mesmo trecho, para falar sobre mudança. Alda, você quer compartilhar conosco essa? Vou ler aqui para vocês, tá? O lugar que dói é o mesmo que sente arrepios. É no corpo, no amor e na liberdade de escolher as coisas que a gente fica inteiro ou despedaçado. Então, pede para a parte boa dar conta da parte ruim. Algumas vezes as mudanças acontecem na marra. Uma guilhotina afiada corta as nossas mãos e todas as áreas escapam. É o que pensamos ter acontecido, até que a gente se dá conta de que nunca houve rédeas. Ninguém monta na vida. Brincamos de escolher. Brincamos de poder conduzir o destino. E na carreira a gente faz muito isso. A gente brinca o tempo inteiro achando que está escolhendo, que está planejando, que está tomando as rédeas. E a gente também não está fazendo aqui uma apologia do deixa a vida me levar. Não é isso. Mas há elementos que você vai precisar oportunizar para a tua carreira. Às vezes a gente deixa passar algumas oportunidades. Eu acho que é o exercício diário de afrouxar e apertar as rédeas. E a gente tem que lembrar. É a história do. Eu gosto de pensar muito com as minhas clientes. É você construir um trilho para você poder sair dele. Sim. Mas então, para que eu preciso construir o trilho? Justamente para você sair dele. E a Alda trouxe uma analogia interessante, né, do barco, a gente conversando aqui, enquanto os meninos. Né, que aqui, a gente tem uma equipe enorme aqui, tá? Que inclusive se adapta bastante para dar conta dos cenários que a gente inventa. Mas a gente estava ali conversando e olhando um barco, né? E a Alda trouxe essa analogia do barco. Fala pra gente do barco na tempestade, pra gente fechar o episódio. A gente vai, simplesmente, a gente sai, bota ferramentas nesse barco. Se a gente não sai com as ferramentas adequadas,
A gente não tem como passar por essa tempestade. Se a gente sai com um barco, com as ferramentas, é provável que a gente possa sair da tempestade. Não quer dizer que a gente vai conseguir, mas é muito mais provável quando a gente tem as ferramentas. E no mundo de hoje, eu queria destacar que uma das principais ferramentas que a gente tem esquecido são as nossas redes de apoio. E aí eu lembrei dos nossos mentores. Provavelmente eu e você deve ter mentores. Tivemos mentores parecidos, você teve diferentes, eu outros, mas a gente teve mentores parecidos. Pessoas que fizeram sentido na nossa trajetória. Pessoas que fazem sentido na nossa trajetória hoje. Que são âncoras, né? Que Que a são gente âncoras. recorre em pensamento ou em ação para dar conta das nossas carreiras, muitas vezes, da nossa vida de uma maneira E a geral. gente precisa dessas pessoas. Provavelmente eu e Joana hoje somos âncoras também na vida de algumas pessoas, porque somos mentoras de carreira, porque exercemos papéis na área de educação, na área da psicologia, na área do empreendedorismo. Mas a gente não pode sair sem as ferramentas, a gente não pode sair com a mochila vazia, né? Por mais imprevisibilidade, por mais caótico que a vida possa parecer e ser, a gente tem que apertar, né? E desapertar. Mas para isso ser mais rápido, a gente precisa da ferramenta. A gente precisa saber usar a ferramenta. E a gente precisa ir em profundidade, né? Porque o barco ele pode precisar ser consertado, ele pode precisar dar uma pausa. E muitas vezes a gente não está preparado para isso. Aí se frustra e acha que tudo deu errado, que o plano deu errado. Você não consegue fazer uma nova rota, fazer um novo trajeto, né? E quando Tudo é Rio, da Carla Madeira, quando ela traz esse fragmento, é para dizer que a gente precisa ser perene naquilo que nos é superfície, mas ao mesmo tempo se permitir também adensar, entrar um pouco, Permitir cortar na permitir carne, cortar na carne, né? mesmo que doa, Mesmo que doa. para que você possa se reconstruir e se reposicionar. E carreira é isso. Dói escolher, dói mudar, dói dizer que não quer mais. Às vezes o que você mais gosta, mas não tá valendo a pena mais. Mas é regozijo. Sim, Acima de tudo, é regozijo. você sai revitalizado. Faz uma atividade boa aí no teu dia. Você encontra potência afetiva explosiva ali para o resto da tua semana. Faz uma atividade ruim, cansa, esgota, a hora não passa e você não consegue ter vitalidade. E eu vou pegar esse gancho para dizer um trecho final da Aurora, né? A Aurora é uma personagem do livro que ela diz assim: um dia bom vale por muitos dias ruins. É capaz de fazer essa explosão afetiva de muitos dias ruins. Então, para pensar na sua carreira. Que dias bons são esses que você quer que continue existindo? E que dias ruins e que unidades de trabalho são essas que você desenvolve que você gostaria que mudasse? E com isso a gente encerra o nosso segundo episódio da série Carreira, Vida e Movimento. E esse episódio só é possível com o patrocínio do Sebrae, através do edital da Economia Criativa do ano 2023, e especificamente este lugar maravilhoso que a gente está, o Yacht Clube de Natal, ele acaba sendo o nosso parceiro para a realização desse momento. Muito obrigada, Yacht Clube, por abrir as portas desse lindo lugar. Se você gostou desse episódio, se inscreve no nosso canal Carreira, Vida e Movimento, compartilha, comenta, faz perguntas que a gente no próximo episódio, os episódios aí que vocês tiverem a oportunidade de assistir, a gente vai discutir e certamente vai trazer as suas perguntas. Aproveita para acompanhar o nosso Instagram, Carreira, Vida, Movimento. A gente se vê no próximo episódio que a gente vai falar de um tema muito especial, a mulher. A mulher no mercado de trabalho. A mulher no mercado de trabalho. E aí tem muita coisa vindo aí, né? É um desafio. É um desafio falar da mulher no mercado de trabalho. Mulher no mercado de trabalho de forma positiva, É. como nós acreditamos que a vida é. A gente vai trazer a dualidade, né? Entre os desafios que a gente encontra hoje no mercado de trabalho e principalmente as estratégias que a gente vem discutindo, enfrentando para potencializar a mulher nesse mercado de trabalho que a gente precisa tanto, né? Que faz tanta diferença aí hoje no mundo do trabalho. E vem com a gente assistir esse episódio. Tem muita história legal, muita história de mulher bonita, mulher forte, mulher resistente aí para contar para vocês.